Vamos abrir a nossa Bíblia. Marcos 16:15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 14. Vamos ler do 14 até o 18. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Até aqui, irmãos. Vamos ler o versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pai, esta é a sua palavra, que será ministrada nessa noite, Pai. Que o teu Espírito Santo traga iluminação aos nossos corações. Que teu Espírito Santo venha nos despertar. Que teu Espírito Santo venha nos levantar, renovar a nossa fé, a nossa espiritualidade, renovar cada vez mais a aliança que temos contigo, fortalecer nosso relacionamento com Jesus. Pai, por favor, Pai, fala mais uma vez com a tua igreja. Por favor, Deus. Mais uma vez fala nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um mandamento de Jesus para a igreja. E o mandamento é esse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Amém? Vamos repetir? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Deixa eu repetir algumas coisas com vocês nessa noite aqui. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ver qual é a mensagem do Evangelho. A ordem é pregar o Evangelho, porque só ele é poderoso. Só o Evangelho pode libertar a vida de alguém. Não existe outra mensagem capaz de restaurar a vida de alguém, a vida de um perdido, a não ser a mensagem do Evangelho. Então precisamos conhecer muito bem qual é essa mensagem. Então vamos ler Gênesis 2, a partir do versículo 15. Eu não vou explicar muito sobre isso, eu só quero se basear um pouco aqui para a gente começar a falar um pouco mais de Marcos 16, 15. Gênesis 2, a partir do 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, um mandamento: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não demorou muito. No capítulo 3, o homem desobedece a Deus, o homem peca, e agora ele tem que sofrer as consequências dessa desobediência, que Deus deixou bem claro aqui no final do versículo 17. Certamente morrerás. Amém? Agora, por que Deus fez isso? Por que Deus disse para o homem: certamente morrerás? Qual é o atributo de Deus que está em evidência aqui? Nós vamos ler Salmo, capítulo 11. Não, capítulo 7, versículo 11. Desculpe, irmãos. Salmo 7, versículo 11.
que diz assim: Deus é juiz justo, Deus que sente ira, indignação, ódio todos os dias. Essa é uma grande revelação sobre Deus. Vou repetir a leitura. Deus é justo. Então, por que Deus disse para Adão que se ele pecasse ele morreria? Porque ele é justo. Amém? Deus é justo, juiz. E ele é um Deus que sente indignação, ira, ódio todos os dias. Eu já expliquei isso aqui para vocês e vou repetir. Não confunda a ira de Deus, o ódio de Deus, a indignação de Deus com ódio, com ira e indignação humana. A ira de Deus, o ódio de Deus, a indignação de Deus é diferente da humana. A humana sempre é egoísta, a de Deus sempre é santa. A de Deus sempre é justificada pelo nosso pecado praticado e cometido. Então, por causa do nosso pecado, é que Deus se ira. É por causa do nosso pecado que Deus sente ódio. É por causa do nosso pecado que Deus sente indignação. Indignação. E tudo isso por causa do pecado. E a grande lei de Deus, que nós podemos vê-la resumida, está aqui em Ezequiel 18, versículo 20, somente a parte A. Abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel 18, versículo 20, apenas a parte A. Ezequiel 18, 20. Que diz assim, praticamente é um resumo de Gênesis 2, do 15 até o 17. Está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. Vamos repetir isso? A alma que pecar, essa morrerá. Isso está bem claro, amém? Está bem claro. Quem foi que disse isso? Deus disse isso. Deus que falou isso. Deus disse isso para Adão, Deus disse isso para toda a sua criação. A alma que pecar, essa deve morrer. E por que deve morrer? Porque Deus é justo, porque Deus é santo, porque Deus é perfeito e porque Ele é bom. Deus é bom. Quando nós falamos que Deus é bom, isso deveria nos assustar, porque nós não somos bons, nós somos maus, e Deus que é bom. É por isso que Paulo vai trabalhar aqui em Romanos, vamos lá agora para Romanos, capítulo 3, versículo 10, a partir do 10. Deus é bom, mas nós somos o quê? O que a Bíblia fala sobre nós? A partir do versículo 10. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Romanos 3, a partir do 10. Eu vou ler novamente. Como está escrito. Quando no Novo Testamento há essa referência, como está escrito, é porque ele está apontando essa parte lá para o Antigo Testamento. Amém, gente? Então, e essa parte aqui está escrito no Antigo Testamento também. Como está escrito, não há justo. Não há justo na terra. E ainda enfatiza, não há um sequer. Não tem um justo na terra. E ele continua falando mais um pouco. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos, você está vendo a pluralidade aí? Todos inclui quem? Todos inclui toda a raça humana, todo ser humano, todos se extraviaram, todos se afastaram e se fizeram o quê? Inúteis. Olha como a Bíblia chama a raça humana, chama de inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer que faça o bem. É por isso que nós somos maus, e Deus que é bom. Então, se Deus é bom e nós somos maus, é claro que aquele que é bom tem que acabar, tem que destruir com aquilo que é mau. Versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldade e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A Bíblia está falando da raça humana. Agora veja no versículo 23. Pois todos
pecaram. Quantos pecaram? Todos pecaram. E o que está escrito em Ezequiel 18, 20? A alma que pecar, essa morrerá. E quantos pecaram? Então, o que todos merecem? A morte. Isso está bem claro aqui, amém? Está bem claro isso aqui. O que nós merecemos é a morte. Mas, nós temos em Romanos 5, no versículo 8, uma esperança. Nós temos uma esperança. Merecemos a morte. Mas Deus não é só um Deus de justiça. Deus, ele tem vários atributos. E um dos atributos de Deus é que ele é um Deus de amor. E ele vai provar o seu amor para conosco aqui. Olha o que diz aqui, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato. Qual fato? O fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele deveria agir com justiça. E ele age com justiça, mas não na sua vida. Deus, ele tem uma lei. Ezequiel 18, 20, a parte A. A alma que pecar, essa deve morrer. Deus não pode passar por cima dessa lei. Deus não pode ignorar essa lei. Ele tem que cumprir com ela. Só que se Deus cumprir com essa lei na raça humana, não vai sobrar um. Nenhum se salva. Nenhum vai escapar. E Deus quer uma família. Deus quer ter outros filhos. Ele já tem um, que é Jesus Cristo. Está lá com ele na glória. Amém, gente? Mas ele quer mais. E ele quer muito mais. Então o que Deus fez? Se eu aplicar a minha justiça sobre a raça humana, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Então, ele tem que cumprir com a lei na vida de alguém, mas não tinha que ser na nossa vida, porque senão não sobraria um. Então o que ele faz? Ele envia o seu único filho, qual é o nome dele? Jesus Cristo, para receber a justiça dele em nosso lugar. Olha que coisa maravilhosa. Então, em vez de Deus derramar a ira dele, a indignação dele, o ódio dele sobre nós, ele derrama sobre o seu filho. E quando ele faz isso, ele prova que ele nos ama. E é por isso que está escrito aqui, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... Agora vamos para Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Bom, somos pecadores, a Bíblia diz isso, somos pecadores, merecemos a morte, merecemos a ira, merecemos o ódio, merecemos o castigo, merecemos a indignação de Deus. Só que ele preparou um escape para nós. Ele abriu uma porta da esperança para nós, que é o próprio Filho dele, que é o próprio Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Só que a coisa não acaba por aí. Ainda precisa fazermos mais alguma coisa. Ainda é preciso que algo seja feito. O quê? Que reconheçamos todo esse plano. Nós temos que reconhecer esse plano. Nós temos que entender esse plano. Nós temos que ter convicção do que somos. Se você tiver, se as pessoas perdidas lá fora, se nós conseguimos convencer os perdidos lá fora, que eles são pecadores, e que eles merecem a ira, o ódio e a indignação de Deus, que é o inferno, nós podemos levar eles para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Quando se tem convicção de pecado, o próximo passo agora é o arrependimento. Quando alguém entende que é um pecador e que merece a ira, o ódio de Deus, que merece ir para o inferno. Só que ninguém quer ir para lá. Você quer ir para lá? Ninguém quer ir para lá. Mas para nós não irmos para lá, primeiro ponto, eu tenho que ter convicção de pecado. E se eu já tive convicção de pecado, se eu já sou salvo, eu tenho que convencer outras pessoas que eles são pecadores. E depois levar eles a se arrependerem dos seus pecados. Se arrependerem. Assumirem que pecaram, que falharam, que erraram diante desse Deus Criador, santo e puro e perfeito, e clamar por perdão. Clamar por perdão. E nós podemos levar as pessoas a fazer isso de que maneira? Está aqui no versículo 9. Nós temos que levar as pessoas a fazer isso. Porque se elas não fizerem isso que está aqui no versículo 9, elas não serão salvas.
eles não serão salvos. Porque assim está escrito: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Volte um pouco agora para Marcos, vamos voltar para lá. 16:15. Os pecadores, os perdidos, eles precisam confessar Jesus como Senhor e crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Há uma ênfase aqui na ressurreição de Jesus. E para a igreja ser bem-sucedida nessa grande tarefa que nós temos aqui de Marcos 16:15, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender essa ênfase que o texto dá para a ressurreição de Jesus. Por que a Bíblia fala tanto da ressurreição de Jesus para a salvação? O texto é muito claro. Romanos 10:9. Se com a tua boca, com a sua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, então tem que ser com a boca e com o coração, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Para a igreja ser bem sucedida nessa grande comissão de Marcos 16:15, ela precisa entender muito bem porque a Bíblia dá importância para a ressurreição de Jesus. E é por isso que Jesus, de um modo bem duro, falou com seus discípulos, aqui no versículo 14 de Marcos 16. Diz assim: depois da sua ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos, aos 11, porque Judas já estava morto, e diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes. Olha como Cristo tratou os discípulos após a ressurreição. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto o quê? Já ressuscitado. Você consegue ver algo familiar do versículo 14 de Marcos 16 e Romanos 10, do versículo 9? Irmãos, a chave para a nossa fé está na ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé é vã. A nossa fé é vã. Então nós temos aqui o versículo 15 que diz: depois de Cristo ter falado de modo duro com eles, porque eles não estavam crendo naqueles que tinham visto ele ressuscitado, Jesus vai agora e diz no versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então, para a igreja pregar o evangelho, ela tem que entender que Cristo está ressuscitado, que Cristo está vivo. Parece uma coisa assim, novidade isso aqui, mas é. Porque infelizmente existem cristãos que vivem como se Cristo não estivesse vivo, como se Cristo não estivesse ressuscitado. Porque o que nós estamos vendo hoje são cristãos covardes, medrosos, com medo de perseguição, com medo do sofrimento que a evangelização traz, que a obra missionária promove para a igreja, cristãos com medo de falar a verdade, cristãos que ficam em cima do muro, querendo ser imparciais, achando que ser imparcial é uma coisa boa. Por que isso? Porque esses cristãos não estão tendo a consciência de que Jesus está ressuscitado, amém? De que Ele está vivo, e além dele estar vivo, Ele habita em nós. Ele está em nós. Ele vive em nós. Então, se Cristo vive em mim, se eu tenho consciência de que Ele está vivo e Ele está em mim, então eu posso ter ousadia, coragem e autoridade para pregar o Evangelho em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando Paulo fala isso, que nós temos que pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. De onde vem esta coragem? De onde vem essa autoridade? De onde vem essa ousadia? Na consciência ou na convicção de que temos, de que Cristo está ressuscitado, vivo e habitando dentro de nós. Então nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer.
porque Ele habita em nós. E diante disso, Jesus vai e diz agora: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho é dizer para o mundo que o Deus que criou eles é um Deus santo, puro e perfeito. E esse Deus exige das suas criaturas uma vida santa, pura e perfeita, mas eles não conseguem por causa do pecado. E por causa do pecado, o Deus que é justo tem que condená-los agora, tem que destruí-los, mas esse Deus que é justo os ama também. E esse Deus que é justo, em vez de condenar a sua criação, Ele condena o próprio Filho. Ele mata o próprio Filho. E o Filho de Deus sobe na cruz voluntariamente e morre no lugar de pecadores, de pessoas que não prestam, de pessoas que não valem nada, de pessoas que são inúteis aos olhos de Deus e da Bíblia. Veja o tamanho do amor de Deus. Veja que coisa impressionante é a misericórdia de Deus. Deus envia Jesus para morrer na cruz por um povo que não vale nada. Porque todos são inúteis. Todos são inúteis. Vejam o tamanho do amor de Deus. A morte de Jesus na cruz não revela o nosso valor, porque nós não temos. A morte de Jesus na cruz só revela o tamanho do amor que Deus sente, do tamanho do amor que Deus tem por pessoas que não valem nada. Não valem nada. Diante dessa verdade, a igreja que foi escolhida por Deus, levantada por Deus, a igreja que recebeu o Espírito Santo, que agora é habitação do Espírito Santo, ela tem que sair para as ruas e proclamar essa verdade, porque a libertação e a salvação mora aí. É isso que temos que fazer. Então nós devemos evangelizar, irmãos. Devemos evangelizar. Agora existem pessoas que evangelizam, mas evangelizam de modo egoísta. Existem alguns que evangelizam de modo justo, mas outros evangelizam de modo egoísta. Alguns evangelizam para mostrar que são bons evangelistas. Alguns evangelizam para mostrar que são mais espirituais do que outros, ou que são melhores do que outros, para dizer que são mais crentes do que outros. Existe essa motivação por trás do evangelismo. Na verdade, existem pessoas que evangelizam não pelos motivos que a Bíblia diz, mas só evangelizam por causa de orgulho e vanglória. Eu canso de ver pessoas que se vangloriam por causa disso. Ah, mas eu estou evangelizando. Ah, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Por pura vanglória, só para se colocar em um patamar maior do que os outros. A Bíblia não diz isso, irmãos. Então, nessa noite aqui, eu quero mostrar para vocês por que nós devemos evangelizar. Amém? O que a Bíblia diz? A Bíblia mostra 3 pontos para nós. Por que nós devemos evangelizar? E os evangelizadores que evangelizam pelo modo justo, eles caminham por esses 3 pontos que eu vou trabalhar com vocês aqui nessa noite. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia então, em Mateus 28, 19. Amém? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez aqui no imperativo. Ide. Ide. É o mesmo de Marcos 16:15. Ide. Isso é uma ordem. Se é uma ordem, então é para ser obedecida. Amém, gente? Deus está dando uma ordem. Para quem? Para os seus discípulos. Quem é que é discípulo de Jesus? Cuidado com o que você está falando. O discípulo de Jesus é aquele que cumpre com os mandamentos de Jesus. O discípulo de Jesus são aqueles que obedecem a Jesus. Discípulo de Jesus não é aquele que, quando nós perguntamos quem é discípulo de Jesus, diz amém, ou glória a Deus, aleluia. Não. Discípulo de Jesus é aquele que faz o que Jesus Cristo manda. Então, os evangelizadores que evangelizam de modo justo são aqueles que evangelizam por obediência a Jesus. Esta é a motivação.
por obediência. Eu evangelizo porque Jesus deu esta ordem. Jesus me comissionou. Jesus disse para mim, Jesus disse para a igreja: vão e preguem o evangelho. Então nós evangelizamos, não é para nos vangloriarmos de alguma coisa, não. Nós evangelizamos porque evangelizar é uma ordem, é um mandamento. E quem é discípulo de Jesus obedece. Obedece. Quem é discípulo de Jesus não abre a boca e diz: eu não vou evangelizar, eu não gosto de evangelizar, eu não me sinto bem, eu não me sinto capacitado para evangelizar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você entender muito bem porque Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou, irmãos, para dar uma esperança de uma vida melhor do que essa. Jesus ressuscitou para garantir para nós a nossa ressurreição. Jesus ressuscitou porque é isso que Ele vai fazer com todo mundo aqui. Se nós morrermos antes da sua vinda, Ele vai ressuscitar todos que morrerem com a fé nele. Se o Espírito Santo teve o poder de ressuscitar Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito Santo vai ressuscitar todos aqueles que morreram tendo fé em Jesus. Então Ele ressuscitou para nos dar essa esperança, Ele ressuscitou para nos capacitar, porque quando Ele ressuscita e Ele volta para estar junto ao Pai, a obra não acabou. Atos dos Apóstolos, que na verdade esse livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, porque o que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo trabalhando na vida dos discípulos, é o Espírito Santo trabalhando na vida da igreja, é o Espírito Santo levantando homens para pregar o Evangelho. Então é Atos do Espírito Santo, e este livro ainda está sendo escrito por mim e por você. Nós somos ainda a igreja de Cristo não morreu e jamais morrerá, porque é Deus que a preserva. É Deus que cuida, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, porque nós somos a igreja dele. E a igreja dele tem um mandamento a cumprir. A igreja de Deus, ela vai pregar o Evangelho de modo valente, de modo corajoso, com ímpeto, porque o Espírito que veio sobre nós é como se fosse o vento. Cristina fez a exposição aqui para nós no domingo. É como um vento impetuoso. E esse vento impetuoso que veio lá no dia de Pentecostes, irmão, ele não veio e foi embora não. Ele veio e ficou. Ele veio e ficou. E ele está ainda soprando na vida da igreja. Ele ainda sopra aqui dentro. Aleluia, Ele ainda sopra aí dentro, Ele ainda está dizendo no teu coração, lá na batida do teu coração, o Espírito Santo está dizendo: vão e preguem. Preguem. Mas eu não tenho capacidade, Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo: mas eu tenho, rapaz. Você não tem, mas eu tenho, eu estou contigo, aleluia. Nós só precisamos fazer uma coisa, irmãos: obedecer ao chamado de Jesus. Preguem. Preguem. E se a igreja tiver consciência de que Cristo está vivo, aleluia, essa nossa visão de incapacidade que temos, ela vai embora, e começamos a receber essa força que vem não do nosso braço, não da nossa capacidade, não do nosso conhecimento teológico, mas nós recebemos uma força vinda do Espírito Santo que nos impulsiona, aleluia, a pregar o Evangelho em qualquer lugar. Em qualquer lugar, seja para que for, até mesmo em momentos que para alguns são inconvenientes, mas nós estaremos lá, com a bandeira do Espírito Santo e do Evangelho, dizendo: eu vou pregar, aleluia. Confiando em quem? Confiando em quem? No Cristo que ressuscitou, e que através do Espírito Santo está habitando dentro de nós, como uma força muito forte, muito poderosa, aleluia, sempre impulsionando a igreja a pregar. Então nós temos aqui Mateus 28, 19, que diz assim: ide, fazer discípulos de todas as nações. Não só fazer discípulos, né? Mas temos que levar o batismo também. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, nós temos essa ordem aqui. Será que os discípulos obedeceram essa ordem? Os primeiros discípulos de Jesus, será que eles obedeceram?
Bom, nós temos um livro da Bíblia que mostra para nós que sim, eles ouviram esse mandamento e colocaram em prática e obedeceram. Nós temos o livro de Atos dos Apóstolos que mostra para nós que os discípulos que receberam este mandamento de Jesus, eles morreram obedecendo esse mandamento. Eles viraram esse mundo de cabeça para o ar, sabe? Por causa deste mandamento. Todos eles morreram de morte muito feia por obedecer este mandamento. É como Cristina disse, a evangelista Cristina pregou aqui no domingo, dizendo que nós somos revestidos de poder para morrer pelo evangelho, se necessário for. Se necessário for. Então nós temos aqui os discípulos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós podemos ler uma passagem aqui em 1 Coríntios capítulo 9, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 ao 17. Então, irmão, se você que tem amor pelos perdidos e quer evangelizar, mas se acha incapacitado, leia o livro de Atos dos Apóstolos. Começa a ver como é que os discípulos pregaram o evangelho, como eles se espalharam pelo mundo, como eles foram corajosos, como eles foram ousados para pregar o evangelho. E através dessa leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que você fizer na sua casa, amém? De modo devocional, ali, tranquilo, orando, debaixo de oração, com certeza absoluta, olha o que eu estou dizendo aqui, com certeza absoluta, o Espírito Santo vai te capacitar de modo muito mais poderoso do que você consegue imaginar. Mas tem que ser através da Escritura, tem que ser através de uma devocional, tem que ser debaixo de oração. Se não for assim, você não vai ser capacitado. Quer ser capacitado? Leia o livro de Atos dos Apóstolos, ore a Deus e fala: Deus, o que o Senhor fez na vida desses homens, faça na minha. Faça na minha vida. Deus não vai perder essa oportunidade, não. Porque a seara é grande. E poucos são ceifeiros. Muito pouco. Muito pouco. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Paulo, ele vai se referir aqui a essa obediência à pregação do Evangelho. Ele diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Está vendo aí que você não pode se gloriar? Só porque está pregando o Evangelho? Entendeu? Não. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. Então nós não temos que nos gloriar por pregar o Evangelho, porque já é um mandamento para nós. Nós só estamos cumprindo com o nosso dever. É nossa obrigação pregar o Evangelho. Então nós não temos do que nos gloriarmos de alguma coisa, se nós estamos aqui pregando o Evangelho, ou se vamos pregar o Evangelho nas ruas. Estamos cumprindo com o mandamento. Estamos fazendo com a nossa obrigação. Pois é-me imposta essa obrigação. E olha como Paulo diz aqui no final: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Vamos repetir essa frase, gente? Isso aqui quem disse foi Paulo. Ai de mim. Se eu fosse você, respirava fundo, temia e tremia, porque quem está falando isso aqui é Paulo. Na minha opinião, o maior homem do cristianismo depois de Jesus. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo sabe que a Bíblia diz que deixar de fazer o bem é pecado. Quando a igreja deixa de praticar o bem, ela peca. E tem uma coisa que Paulo odiava muito, que é o que todo cristão deve odiar, é pecar. E é por isso que ele diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se ele não anunciasse o Evangelho, ele estava pecando. Pega ele no colo. É filho de Carlos. Que bom te ver aqui, viu, Carlos? Sua família, sua esposa, sejam bem-vindos, viu? Então, gente, vamos repetir isso mais uma vez? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Diga isso para 3 pessoas aí, se estiver perto de você. Diga aí, ó. Ai de você, se você não pregar o Evangelho. Ai de você. Paulo, ele era levado
pelo desejo de cumprir com a vontade de Deus. A motivação de Paulo mora aí. Paulo fazia o que fazia porque ele era levado, ele era conduzido para cumprir com a vontade de Deus. Esta era a motivação daquele homem. Aquele homem amava tanto a Deus, aquele homem amava tanto os perdidos, que ele simplesmente ia e pregava. Paulo não tinha medo de nada, porque ele tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo, entenda isso, irmãos, amém? Amém, gente? O Espírito Santo que agiu na vida de Jesus, o Espírito Santo que agiu na vida dos 12 apóstolos, o Espírito Santo que agiu na vida de Paulo, é o mesmo Espírito, olha o que eu estou lhe dizendo aqui, é o mesmo Espírito que age na nossa vida, é o mesmo, se o Espírito Santo é o mesmo, então, por que nós não estamos fazendo a mesma coisa que os nossos primeiros irmãos fizeram? Quem é que está errando? O Espírito Santo ou nós? O Espírito Santo não erra porque é Deus. O Espírito Santo não muda porque Ele é Deus. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Espírito que agiu de forma poderosa na vida daqueles primeiros cristãos, é o mesmo que quer agir na sua vida. É o mesmo. Você só precisa fazer algumas coisas. Você quer ser usado, sim ou não? Porque tem gente que não quer. Essa é a verdade. Tem gente que não quer. Então eu creio sim que aquilo que Deus fez através dos apóstolos, digo no trabalho da evangelização, o Espírito Santo também pode realizar essa mesma obra na minha vida e na tua. Nós só precisamos crer nisso, amém? Crer, eu preciso crer. Se eu não crer, eu não vou ser usado. Você tem que crer. Pergunta ao seu irmão, você crê? Eu creio, irmão. Creio. Eu creio como eu creio na Bíblia. Eu creio como eu estou olhando aqui para vocês. Eu creio. Segundo ponto. Se eu creio, então eu busco. A prova de que eu creio é se eu estou buscando. Se eu digo que eu creio, então eu busco. Porque se eu digo que eu creio e não eu busco, então que fé é essa? Que crença é essa? Então se eu creio, então eu busco. Pai, eu quero ser usado pelo Teu Espírito Santo. Não por vanglória, nada disso não. É para que eu veja as almas se convertendo a Ti. O Espírito Santo, Ele quer te usar dessa forma. Eu quero que você abra a tua mente, feche teus olhos só um pouquinho, só um pouco. E eu quero que você imagine, não é errado imaginar, amém, irmãos? Eu quero que pelos olhos da fé, eu quero que você veja o Espírito Santo te usando para evangelizar pessoas de modo poderoso e glorioso. Aleluia. Você transmitindo o Evangelho debaixo de muita unção, debaixo de muita autoridade, aleluia. E com muito amor, com muita misericórdia pelos perdidos. Eu quero que você contemple isso, eu quero que você veja isso. Pelos olhos da fé, eu quero que você veja. Porque eu vejo, irmãos, eu vejo Deus levantando jovens desta igreja para pregar dentro de ônibus, para pregar nas ruas. Aleluia, eu vejo, eu contemplo isso. Racaia Massuri canta lá. Que tipo de cristão eu seria se eu não imaginasse essas coisas, se eu não procurasse essas coisas, se eu não desejasse ver Deus usar cada um de vocês assim? Eu seria um cristão, desculpa a palavra, mas eu seria um cristão medíocre. E eu não posso ser um cristão medíocre. Nós não podemos, irmãos, ser cristãos que vivem na mediocridade espiritual. Não! 1000 vezes não! Se nós temos essa promessa, se nós temos o Espírito Santo que é imutável, que não muda, aleluia! Então que nós busquemos isso para nós. Então, por que precisamos evangelizar, irmãos? E de que maneira nós devemos evangelizar? Aleluia. Nós devemos evangelizar por um desejo de obediência.
Desejo de obediência é o mandamento. Isso aqui não é sugestão. Evangelismo não é uma ideia criada por qualquer pessoa. Evangelismo é uma ordem do nosso grande mestre, já ressuscitado. Ele diz para nós: ide e pregai o evangelho. Você está entendendo isso? Eu não sei se você está entendendo, mas eu queria que você entendesse a dimensão disso. Porque, irmãos, eu estou muito cansado, viu? Como pastor, estou muito cansado. Estou cansado da gente pregar grandes verdades. Verdades que são, não estou dizendo isso aqui para se gloriar. Não, longe de mim uma coisa dessa. Mas verdades que são pouco pregadas em muitas igrejas. Quase que não são pregadas em muitos lugares que nós pregamos aqui. E eu vejo gente que não valorizam e não tomam posse daquilo que nós ensinamos e daquilo que nós pregamos. Continuam ainda na mediocridade. Nós temos 3 grupos de pessoas aqui na igreja. 3 grupos de pessoas. Nós temos aqueles irmãos antigos da igreja, que perceberam a renovação e a revitalização, mas não querem fazer parte. Por isso continua do mesmo jeito. Nós temos o segundo grupo, que são aqueles irmãos antigos da igreja, que perceberam a renovação e a revitalização e querem fazer parte. E nós temos um terceiro grupo da igreja, na Caia Surandalaia, que são os novos. São pessoas que Deus está trazendo para cá. Aleluia. E eu não consigo imaginar como é que eu estaria sendo pastor dessa igreja sem esse terceiro grupo de pessoas. Porque são pessoas que Deus já está trazendo, irmãos, já com essa mentalidade, já com esse amor, já com esse fogo, já com esta unção, aleluia. São gente que não chega aqui na igreja não é para ficar analisando A, analisando B, olhando a roupa de um, o sapato do outro, não. São pessoas que vêm porque querem a palavra, são pessoas que vêm porque querem ser pastoreados, são ensináveis. Vem com o propósito realmente de crescerem mais na fé, aleluia. E isso traz motivação para nós, traz motivação para mim pessoalmente. E isso é uma coisa maravilhosa. Graças a Deus que Deus está trazendo essas pessoas aqui, aleluia. Pessoas que em pouco tempo, aleluia, conquistaram seu espaço na vida da igreja. Em pouco tempo, aleluia. Em pouco tempo já chegaram, mostrando para que vieram. Em pouco tempo. De Massuri canta lá. Isso é lindo de ver. Isso é maravilhoso. Então Paulo diz no versículo 16 de 1 Coríntios 9. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim, ai de nós, se não anunciarmos o evangelho. Aleluia. Irmãos, esse tipo de ordem no Novo Testamento, tem gente que acha que essas ordens aqui só foi só para os apóstolos, ou para os primeiros presbíteros. Não foi. Nós temos aqui em Atos capítulo 8, versículo 4, depois de Cristo ressuscitado, depois de Cristo ter dado essa ordem para os seus apóstolos, e depois que os seus apóstolos receberam o revestimento de poder, e começaram a pregar o evangelho, começaram a se espalhar por aí pregando o evangelho, eles tiveram filhos na fé. Deus começou a salvar pessoas, e nós temos essas pessoas que foram salvas, através dos apóstolos, que receberam o mandamento de pregar o evangelho a todo mundo, e nós temos aqui em Atos 8, 4, essa verdade, onde diz assim: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esses dispersos aqui, irmãos, não são apóstolos, não são os primeiros presbíteros, mas são os filhos da fé, que ouviram os apóstolos pregar o evangelho, eles se arrependeram dos seus pecados, entregaram a vida para Jesus, aleluia, receberam esta verdade e começaram a se espalhar, aleluia, levando o que receberam. Esses são dispersos. Então, do mesmo modo que os discípulos, que os apóstolos, os primeiros presbíteros,
receberam este mandamento, nós também estamos recebendo esse mandamento. Estamos recebendo. Esse mandamento é para nós. Se você não obedece, você está em desobediência. Está em desobediência. Crente que não evangeliza está em desobediência. Crente que não prega o evangelho para outros, ele está desobedecendo a Jesus. Está desobedecendo. Porque é uma ordem direta para todos nós. Mike Dever, ele diz o seguinte: seguir a Deus, que é bom, em um mundo mau, envolverá sofrimento até quando evangelizamos. Mike Dever disse isso. Mike Dever está dizendo que o evangelismo traz para a igreja sofrimento. Traz para a igreja perseguição. Porque a igreja, ela não vai pregar outra coisa a não ser o evangelho. E o evangelho é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que exorta, é uma mensagem dura, o evangelho. Mas é essa mensagem que liberta. O evangelho não é dizer para as pessoas, ó, vem para Jesus que sua vida vai ser boa, vem para Jesus que ele vai te dar carro. Não, a mensagem do evangelho é, vem para Jesus porque você é um pecador e ele é o seu salvador. Vem para Jesus porque você é um pecador e você está debaixo da ira de Deus, mas Jesus te livra dela. Prega uma mensagem como essa, meus irmãos, pregar verdades assim, vai trazer sim dor e sofrimento e perseguição. Vocês acham que quando nós nos posicionamos de acordo com as Escrituras, as coisas vão fluir na nossa vida? Não, meus irmãos. De acordo com a Bíblia deixa bem claro que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então eu não posso achar ou me iludir que as verdades que eu prego aqui na igreja vai me trazer coisa boa, porque não vai. Vai me trazer sim perseguição, vai me trazer sim muita luta, muita dor e sofrimento. Mas o que nós devemos fazer? Porque nós estamos sofrendo, o que nós devemos fazer? Parar de pregar? Diluir a verdade? Parar de falar do inferno? Parar de falar da ira de Deus? Não, o verdadeiro cristão é aquele que mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor por falar a verdade, ele continua a pregar a verdade, porque ele é obediente à verdade, ele é obediente a Jesus, ele obedece à ordem de Jesus que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então o verdadeiro cristão que obedece a esse mandamento, ele não recua. Ele não retrocede. Quanto mais bate nele, ele avança mais ainda. Quanto mais afronta ele, mais corajoso ele fica. Quanto mais se levanta contra ele, ele dobra mais o joelho, busca mais a Deus, se reveste mais de poder, de unção e prega mais forte ainda. É assim que o verdadeiro cristão se comporta. Diante da dor e do sofrimento, nós não recuamos. Diante da dor e do sofrimento, nós não retrocedemos. E aqui eu vou para o segundo ponto. Primeiro, devemos evangelizar por obediência. É um mandamento. Mas o segundo ponto que nós encontramos está em João 3,16, que é um texto bem conhecido. Um texto bem conhecido. Aleluia. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus, vamos lá minha gente, vamos lá povo. Esse texto é uma outra razão porque nós devemos evangelizar. É uma outra razão. O que nós encontramos aqui? Deus, que é um Deus santo, puro e perfeito, que ele deveria agir com justiça, matando todo ser que há nessa terra, por causa da sua santidade. E ele não fez isso por causa do seu amor. Deus resolveu amar gente que não vale nada, gente que não presta. Você lembra quem você era? Você lembra o que você fazia?
Você lembra por onde você andava? Porque eu me lembro. Eu lembro exatamente o que eu fazia. E eu não mereci estar aqui. E nem mereço. E jamais merecerei. Mas aqui estou. Por quê? Existe algum mérito em mim? Existe algum mérito em você? Nenhum. Todo mérito é de Jesus. E através de Jesus, e por causa de Jesus, é que Deus te ama. Deus te ama. Há um grande teólogo que eu esqueci o nome, Agostinho, foi Agostinho que disse. Agostinho disse assim, ó, a parte de Jesus, Deus, ele é terrível. Terrível. Porque Deus, ele é terrível a parte de Jesus. Porque sem Jesus, irmãos, só restava para nós a justiça de Deus. E a justiça de Deus demanda a nossa condenação. Porque Deus é justo e santo e nós somos uma raça ruim. Mas por causa de Jesus, através de Jesus, Deus age com graça na nossa vida, Deus age com misericórdia na nossa vida, Deus age com amor sobre nós, mas é por causa de Jesus, não é por tua causa, é por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E Deus, ele prova que nos ama através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora veja bem, se Deus demonstrou tanto amor pelos perdidos, através da morte de Jesus, onde é que fica então o nosso amor pelos perdidos? Se Deus amou os perdidos, nós também devemos amar. Porque quando nós não valíamos nada, quando nós não merecíamos nada, Ele nos amou, nos socorreu, nos restaurou, nos salvou. Amém, gente? Agora, aquele ser vivo que está lá fora, aquele perdido que está lá fora, aquele perdido que está debaixo de uma ponte, cheirando um crack, aquela outra que está prostituindo o seu corpo, Deus ama. Deus quer salvar. Deus quer trazer, aleluia. Deus quer transformá-los em filhos. Mas qual é o canal para Deus alcançar essas pessoas? O canal é a igreja. Deus trabalha através da igreja. Deus opera através da igreja. Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo. A cabeça só vai onde o corpo vai. Se o corpo não entrar, a cabeça também não entra. Se o corpo não entrar nos prostíbulos, a cabeça também não vai entrar. O corpo tem que ir para que a cabeça também vá. Aleluia. Nós somos, irmãos, os pés e as mãos de Jesus na terra. Nós somos o meio pelo qual Deus trabalha, Deus opera, Deus salva, Deus liberta. Nós somos os instrumentos de Deus nesse planeta. Não existe outro meio, não existe outro instrumento. É a igreja. E nós somos a igreja. Você é a igreja. Eu não sei se você consegue perceber a dimensão dessa verdade. Tem crente que vou te falar, viu? Só o sangue de Jesus. Só o sangue. Mas nós somos a igreja. E isso, irmãos, deve nos colocar de pé. Porque a igreja de Deus não é a igreja do não posso. A igreja de Deus não é a igreja do não dá. A igreja de Deus não é aquela igreja prostrada. A igreja de Deus não é essa não. A igreja de Deus, ela diz, eu vou, eu posso, aleluia, estou disposto. Decalamassura andalaia. A igreja de Deus não cochila, não dorme. Não. Eu estou falando isso no sentido espiritual, você está entendendo, né? Não dorme. Não se cansa. Não se cansa. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente quer descansar. E quando a gente está naquele momento, né, de cansaço físico e espiritual, e nós queremos, sabe, paz e sossego. Aí bate alguém na nossa porta, precisando da nossa ajuda. Ou então alguém liga para nós. Ai, meu Deus do céu, esse dia uma pessoa ligou para mim precisando de conselho, e eu que estava precisando do conselho. Precisando de orientação, e eu precisando de orientação.
precisando de oração, e eu que estava precisando de oração, mas é assim que Deus faz, porque a igreja dele sempre está disposta. A igreja de Deus não diz, eu não vou. A igreja de Deus é aquela que diz exatamente o que o profeta Isaías disse: eis-me aqui, pode me usar, Deus. Me usa. Me usa. Aleluia. Para cumprirmos com a nossa missão, nós temos que ter tudo aquilo que Deus tem pelos perdidos. O que Deus tem pelos perdidos? Amor, compaixão e misericórdia. Você tem que olhar desse jeito para os perdidos, com amor, com compaixão e com misericórdia. A igreja de Deus não olha de cima e baixo com menosprezo por ninguém. A igreja de Deus, quando está reunida em um culto solene e vê um travesti ou uma lésbica vestida de homem entrar na igreja com um traje profano e indecente, ela não age com preconceito, mas ela abraça, ela ama, ela cumprimenta, ela diz: oi, tudo bem? E não é com egoísmo, não é com hipocrisia, não, é com verdade, é com amor verdadeiro, aleluia, é com graça, é com compaixão, glória a Deus, aleluia. A igreja de Deus é aquela que ama, que age com misericórdia e com compaixão, porque é assim que Deus age. Esta é a atitude espiritual que Cristo sempre teve quando Ele estava aqui nessa terra, e Ele fez tudo isso para dar o exemplo para nós. Jesus sempre teve compaixão, sempre teve misericórdia dos necessitados. É isso que encontramos quando nós lemos os evangelhos, e esta mesma atitude de Jesus deve ser imitada pela igreja, aleluia. Porque ser igreja, ser cristão, é ser parecido com Jesus. Então a igreja age como Jesus agiria, ela pensa como Jesus Cristo pensaria, aleluia. Ela faz o que Cristo faria. É isso que nós encontramos, aleluia, e é isso que nós devemos fazer. Devemos mostrar o amor de Deus e o nosso amor pelos perdidos. Em Romanos 10:1, o grande apóstolo Paulo, ele diz assim, Romanos 10:1, irmãos, ele diz assim, irmãos, a boa vontade, olha o tamanho do amor que Paulo sente pelos perdidos, gente, é uma coisa impressionante aqui. Eu não vejo isso em mais ninguém. Eu não vejo mais ninguém na Bíblia, nenhum personagem do Novo Testamento fazendo isso aqui, né? Claro, com exceção do nosso mestre, com exceção de Jesus. Mas veja só, irmãos, ele dizendo, Romanos 10:1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Parece que não tem nada demais aqui, né? O que Paulo está fazendo aqui? Ele tem tanto amor pelos judeus, pelo seu povo, que ele está dizendo, olha, eu suplico a Deus a favor deles, eu oro pelos judeus, eu oro pelo meu povo, para que eles sejam salvos. Parece uma coisa comum, mas veja só no capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Capítulo 9. A partir do versículo 1. Olha o que ele diz aqui, ó. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo. Então ele quer que a igreja entenda que ele está falando realmente a verdade. A minha própria consciência. Ele diz assim no versículo 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Pare e reflita um pouco. Paulo, ele tem grande tristeza e dor no coração. Por quê? Porque ele tem tristeza e dor incessante no coração. Porque eu mesmo
desejaria ser anátema, desejaria ser maldito, desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, eu estou pronto até mesmo a abrir mão da minha salvação, se necessário fosse, para que os judeus fossem salvos. Eu amo tanto eles, eu queria tanto que Deus salvasse eles, que eu estou disposto a ficar separado de Cristo, para ver eles salvos. Veja o tamanho do amor que Paulo sente por esse povo perdido. Veja como Paulo, ele desejaria se sacrificar para que aqueles fossem salvos. E a pergunta é essa, meu amado. Você veio aqui, saiu de sua casa, está aqui hoje. Alguns vieram porque simplesmente vieram. Outros vieram na intenção mesmo de absorver, de aprender e praticar. Se Paulo estava disposto a se sacrificar tanto pelos perdidos, e nós, irmãos? E aqui vale uma pergunta. O quanto você está disposto a se sacrificar pelos perdidos? O quanto? Pensa e reflita um pouco sobre isso. O quanto você está disposto a salvar a vida de alguém? Você está disposto a acordar de madrugada para orar pelos perdidos? Você está disposto a intensificar orações para que Deus alcance aquela pessoa que você deseja que Deus salve? O quanto você está disposto a se sacrificar? Porque nós oramos de vez em quando, Deus salva, Deus salva, mas nós não queremos nos sacrificar. Nós não queremos. Queremos que o pastor vá lá e pregue, queremos que o presbítero Cid vá lá e pregue, mas Deus quer que você vá. Deus quer usar você para fazer essa obra. Deus não quer que você terceirize, Deus quer usar você, aleluia! Talvez Deus está dizendo, olha, você vai fazer uma viagem para São Paulo. Tem parentes seus lá em São Paulo, todos perdidos. Você vai deixar o que você está fazendo agora. E você vai gastar uma semana da sua vida lá em São Paulo. Os seus parentes irão pensar que você está visitando eles só por visitar, mas não, é uma obra missionária que eu quero realizar na tua vida, aleluia. Sabe por que eu sou cristão? Sabe por que grande parte da minha família se converteu e é cristã também? Porque a minha avó de quase 100 anos de idade, que só poderia viajar com acompanhante, viajava sozinha de São Paulo para a Bahia, só para pregar para os seus netos e para a sua família. Viajava todos os anos, passava uma semana na casa de cada filho, só para pregar, só para sentar com cada neto. Eu lembro de cada conversa que eu tive com a minha avó, daquela machura andalaia. Aleluia! Quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi uma coisa linda demais. Depois eu vou testemunhar aqui para vocês. Eu nasci debaixo do fogo, graças a Deus. Graças a Deus que eu me converti debaixo do fogo da unção do Espírito Santo. E eu estava no meu quarto orando, e minha avó estava orando no outro quarto, eu já crente. Na Caramassúria. E minha avó, ela tinha um jeito íntimo de falar com Deus, Cristina. Ela chamava Deus, sabe de quê? Era a intimidade dela, gente. Respeita a minha avó. Ela chamava Deus de Pai Abraão. Era a intimidade da minha avó. Nunca ouvi alguém orar de modo tão lindo. Ela, Pai Abraão, Pai Abraão. Deus eterno, chega a me arrepia. Visita minha família, Pai Abraão. Salva os meus filhos, Pai Abraão. Salva os meus netinhos, Pai Abraão. Meu corpo adormeceu. Eu perdi o controle do meu corpo. O meu quarto se acendeu como essas luzes e estava tudo escuro, luz apagada, e o quarto se acendeu do nada. A Shekinah de Deus desceu no meu quarto. Daí, cara, a maçura da laia.
E eu vi minha boca adormecer. E eu vi o Espírito Santo me pegar e me conduzir e me levar até o quarto da minha avó. E quando eu cheguei no quarto da minha avó, o quarto também dela estava todo cheio da glória de Deus. E Deus começou a me usar para falar com minha avó. Eu só vi minha boca dizer: filha minha, na cara massura da laia. Os teus cuido eu, na cara massura da laia. Tenho ouvido todas as suas orações, e eu vou salvar um por um, na cara massura da laia. Eu acho que faz o quê? 2, 3 anos, né, amor? Que vó faleceu. Minha avó ficou muito doente. Peguei o meu carro, juntamente com meu pai e meus irmãos, e fomos visitar a minha avó. Ela já estava cega, muito cega. Mas quando eu cheguei no quarto, e eu falei: vó. Quando ela ouviu a palavra vó, ela disse: Julinho, é você, Julinho? Eu falei: sou eu, minha avó. Na cara machurando a laia. Julinho, tu ainda lembra aquele hino que a gente cantava, Julinho? Lembro, minha avó. Então vamos cantar. Uma semana depois, Deus a levou. Voltarei a ver minha avó um dia. Minha avó se sacrificou pela sua família e os resultados estão aí. Aqui estou como um pastor e, para a glória de Deus, Deus tem nos usado para conduzir outras pessoas a Jesus. Ame as pessoas e Deus vai te dar a alegria de ver muitas delas se arrependendo dos seus pecados. E por último, nós temos que amar a Deus. Se você não for obediente a Jesus, se você não amar os perdidos, e se você não amar a Deus, você jamais será bem sucedido da obra da evangelização. Você tem que amar Deus. A força motivadora dos apóstolos era o amor por Deus. A força que motiva os missionários que estão pelo mundo aí afora, pregando o evangelho, e muitos deles largando a sua família, abrindo mão do conforto de sua casa, para ir para lugares longínquos, sem o amor, sem o conforto, sem o amparo da sua família, para pregar o evangelho, aleluia, porque essas pessoas estão fazendo o que estão fazendo, é por amor a Deus. Essas pessoas amam a Deus. Vocês pensam que eu estou aqui por quê? Porque eu amo Deus. Estou longe do meu pai. Você não sabe a saudade que eu sinto do meu pai, da minha mãe, da minha família, para estar aqui. Estava conversando hoje com minha esposa, e eu estava falando para ela: desculpe porque hoje eu murmurei. Eu falei: amor, será que está valendo a pena esse negócio? Será que está valendo a pena a gente sofrer tanto nessa terra aqui? Nós não temos um parente aqui. Aquele que verdadeiramente nos ama estão tão longe de nós. Estamos vendo nossos pais morrerem, envelhecendo, e nós não podemos estar lá para levar eles para os hospitais, para fazer consulta. Será que está valendo a pena? Graças a Deus que eu tenho uma mulher crente em casa. Está valendo a pena sim, irmãos? Está valendo a pena sim. Na cara machura andalaia. Porque hoje eu posso olhar para a Rosilda, posso olhar para o Ruteano, posso olhar para Maria, posso olhar para Diego, posso olhar para Vitor, posso olhar para Paula, posso olhar para tantos outros aqui que chegaram depois de mim e que estão dando fruto na vida da igreja e que estão produzindo na vida da igreja. Lá caramachura andalaia, nei carama, e muitos outros estão chegando, aleluia. E muitos outros chegarão também, aleluia. Né caramachera e canta lá. O que deve nos motivar é o nosso amor por Deus. Aleluia. Como é que deve? Mais uma vez, ele diz assim: a chamada à evangelização é uma chamada a exteriorizarmos nossa vida.
deixando de focalizar-nos em nós mesmos e nossas necessidades, para focalizarmos em Deus e nos outros. É isso que Mark deve estar dizendo. Que a obra da evangelização é uma chamada. Não para ficarmos focados em nossas necessidades, minhas necessidades. Mas estamos focados em Deus, no amor a Deus e no amor ao próximo. Porque esses são os 2 mandamentos de Jesus para nós. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. É isso que deve nos motivar a irmos para as ruas e pregar o Evangelho. Fiquemos em pé, irmãos.